Oi pessoal, eu sou o Léo Rostro e esse é mais um Léo Rostro Cooking, um programa onde eu chamo pessoas para conversar e enquanto a gente conversa sobre diversos assuntos, a gente faz um alimento gostoso e vai conversando. Hoje, como não podia ser diferente, estamos na semana do Dia das Mães e eu tenho o prazer enorme de trazer ela, a minha mãe, que é a Dona Lori, para fazer uma comida. Hoje eu não vou cozinhar 100%, a gente vai cozinhar juntos, mas ela vai fazer um alimento que é o alimento que a gente costuma fazer. Oi, mãe? Oi, meu filho. É um prazer enorme estar aqui, meio envergonhada, né? Porque, enfim, essas coisas não fazem muito a minha praia, mas, enfim, boa noite a todos vocês. Um carinho enorme por vocês estarem prestigiando esse momento. E vamos cozinhar junto hoje, não é? Aquela comidinha que era da bisavó, da avó, da mãe, e continua, não é? Então, quando a gente pergunta, principalmente para o Léo, para a Camille, o que tu quer comer hoje, minha filha? Ah, é isso. Então, a gente vai fazendo e ao longo da vida se tornou uma tradição de família, tanto o prato principal de hoje quanto a sobremesa, não é? Então, espero que vocês curtam, é uma coisa que vocês estão acostumadíssimos a comer. Vão dizer, nossa, mas é isso aí, entenderam? Então, obrigada a todos pelo carinho e vamos lá, Léo. Então hoje a gente tem uma novidade também, a gente começa a transmitir ao vivo pelo Instagram a gravação e não conseguimos gravar pelo YouTube, nós íamos transmitir também, mas no próximo a gente vai transmitir ao vivo pelo YouTube. Então se a gente às vezes der uma trocada de câmera aqui, é porque tem 3 câmeras hoje, e o pessoal do Instagram pode interagir aí, a Sabrina vai responder lá pela conta dela. E vamos lá então. Pessoal, a minha mãe é uma pessoa muito prática na cozinha, né? Sempre foi, inclusive a gente tinha uma tia-avó que dizia que ela cozinhava em 15 minutos qualquer coisa. E a gente lá em casa sempre optou por alimentos simples, né? A gente gosta de alimentos simples, feitos com amor e que fiquem gostosos. Então, de entradinha, a gente vai fazer um clássico, quem frequenta a nossa casa sabe, que é linguicinha feita no micro-ondas e uma farofinha para molhar a linguicinha enquanto a gente vai conversando. A gente já estava aqui fazendo uma farofa com bacon, agora a gente vai desligar e a gente vai montar o prato e eu vou começar a entrevistar a minha mãe. Fica aí que a gente já volta. Então, pessoal, a gente está de volta nesse programa que é especial Dia das Mães e a gente está gravando hoje com a minha mãe. Mãe, fala um pouquinho sobre essa tua linguicinha aí, que é um clássico. É um prato dificílimo. Quando você recebe, de repente, uma pessoa assim de última hora, um amigo lá para tomar uma cervejinha, o que eu vou oferecer de belisquete, né? Pega aquela linguicinha bem fininha, corta em pedacinhos, no micro-ondas, 30 segundos, tira ela saborosa, pode fazer uma farofinha, pode comer com mostarda, com ketchup. Eu botei maionese aqui. O Léo botou maionese. Então tem várias opções, mas é um prato rapidíssimo e, como vocês veem, ela fica muito saborosinha. Uma pimentinha também em cima também vai dar um sabor bem, assim, diferente. Então vamos lá. Vocês já notaram que ela gosta de falar também, que nem eu, né? Vamos lá. Mãe, nascida onde? Eu nasci na Água Boa. Água Boa é um distrito de Santa Maria, interior, bem no interior de Santa Maria. Então, eu nasci lá, o dia, né, 1º de julho de 1953, 70 anos, fazendo agora, 71 vou fazer agora, né, e lá eu me criei até os 7 anos. Depois dos 7 anos a gente foi morar na cidade, que a gente chama de cidade, que era um bairro, e ali então eu passei a trabalhar para minha mãe com ela, não é? A minha mãe tinha tipo um restaurante de antigamente e um armazém. Alguns de vocês não sabem nem o que é armazém. Mas era aquela casa enorme, tipo um atacado, e vendia-se tudo a granel, né? Então tinha os sacos ali, a pessoa chegava, pedia, eu quero 200 gramas de arroz, 1 quilo de feijão, coisa assim, e a gente botava uns sacos de papel e a pessoa levava embora. E então ali eu fiquei até os 12 anos, a minha mãe depois com 12 anos que eu tinha, ela fechou o armazém esse aí, não é? E aí então começou a minha vida de estudante, né, colégio de freira, né? Em Santa Maria ou em Camobi? Em Camobi. Camobi. E daí quase fui freira, parece, né, que ia ser uma boa freira. Eu não estaria aqui. É que a freira convidou e eu achei o máximo ir para o convento, não é? Achei aquilo ali uma coisa muito maravilhosa. Aí no dia que eu arrumei minha mala e ia para o convento, meu pai foi lá e brigou com a freira e disse nem pensar que a minha filha vai para o convento. E aí eu voltei para casa e continuei. Valeu, vô. Então, mais ou menos assim, depois do ginásio,
né, também, que naquela época era ginásio. Fiz também em Camobi, que era esse distritozinho de Santa Maria, uma vila. E sempre uma aluna excelente, tem peculiaridades, não é, de notas, que naquela época, no Colégio das Freiras, a gente tinha a tal da Cruz de Honra. O que era a Cruz de Honra? Era quem tirava notas muito boas, carregava o mês inteiro uma cruz no pescoço com É uma algo fita. que eu nunca tive, gente. É. Não sei nem o que é Cruz de Honra, nem nota boa. Então, sempre era eu e um colega que passávamos, né, um mês um, outro mês outro. E quando eu não ganhava a tal da Cruz de Honra, chegava em casa e meu pai dizia, mas como que esse ano foi o teu colega que tirou a Cruz de Honra? Aquela cobrança, não é? Mas era o ano inteiro? O ano inteiro. Nossa. Todo mês vinha as notas e tu via. Se tu foi bem, Mas daí tu ficava com a cruz... aquele mês. No outro mês, se o no outro mês. ganhava, passava para o outro a cruz. E assim ficava naquilo ali, né? E uma peculiaridade que eu acho muito interessante, que quando eu fui no meu primeiro dia de aula lá de jardim, nem era jardim naquela época, não é? Eu fui para a escola e a gente só desenhou aquele primeiro dia, não é? E daí era um gatinho, uma bolinha, outra bolinha, e o rabinho do gatinho, né? Aí eu cheguei em casa encantadíssima com aquele progresso de eu desenhar. Meu pai olhou assim, ai meu Deus, eu vou pagar colégio para ela ir desenhar gatinho. Ai, foi uma decepção para mim, que nem sei, né? E depois então fiz Isso quantos anos tu tinha? eu tinha 7 anos, que na época só podia entrar com 7 anos. Não podia entrar antes no primeiro ano, era só 7 anos. Então eu já estava, hoje é burra velha, como chamam, não é? Então a minha trajetória foi mais ou menos essa. Comecei a trabalhar muito cedo, estudava à noite e trabalhava durante o dia, né? Fui secretária de uma olaria, que era a fábrica de tijolos, não é? E fui secretária dele, daí estudava de noite, aquela correria, não é? E ainda chegava no final do mês, a gente aportava aquele valor, não é, para o pai e para a mãe, para ajudar na manutenção da casa. Então eu não tenho queixa da minha infância, foi maravilhosa, não é? Mas era duro. Hoje, quando eu vejo essas pessoas com tanta facilidade, não é? Eu fico pensando, meu Deus, não é? Nunca me faltou absolutamente nada. Tanto que a gente era, assim, os riquinhos da vila, né? Porque a minha mãe tinha um armazém, nós levávamos os primeiros no mundo que levaram chocolate para o colégio para trocar de merenda, que na época a gente trocava de merenda, né? Eu levava chocolate, a outra levava o pão caseiro que eu gostava, eu dava o meu chocolate, ela me dava o pão caseiro. Então nós somos os primeiros pioneiros no chocolate Kibamba, nunca vou esquecer o nome. É por fora, assim, chocolatinho e por dentro uma massinha, tipo Maria Mora. Então, quase manhã benta de hoje. É isso mesmo, quase manhã benta de hoje. Então, a minha infância foi assim. Então, a tua infância foi em Santa Maria da Boca do Monte. Que casualmente também é o lugar, para quem não sabe, onde eu nasci, há 40 anos atrás. E daí, depois, vai contando aí como é que foi. Depois daí continuei trabalhando. Nunca fui muito de estudar assim para me formar ou coisa que eu valho. Até porque eu tenho medo do TCC, que Deus me perdoe. Nessa idade eu ainda consigo dizer isso aí, é verdade mesmo. Então aí eu fiz vestibular para geografia, estudos sociais na verdade. Aí comecei a frequentar na faculdade das irmãs lá de Santa Maria, não é? Não gostei do coisa, Já parei. Era Unifra? Já era Unifra? E daí eu parei, eu não quero mais isso aqui, não sei o quê, mas eu sempre tive muita tendência a trabalhar com as mãos, trabalhar com o ser humano, ouvir o ser humano, tocar, essa coisa sempre foi muito latente em mim. Aí eu digo, quer saber, depois de uma certa idade eu vou me dedicar a isso aí, terapias alternativas. E comecei a fazer, fiz curso de massagem. Calma, mãe. Eu já tô lá no final. Meu Deus, tu tinha 20 anos, agora já tá com 40? Pulou assim... Da noite pro dia? Não aconteceu muita coisa nesse período, Não, né, daí tu morou bastante tempo em Santa Maria. Sim. Daí tu casou e foi pra onde? Eu fui morar em Panambi. Panambi, interior do Rio Grande do Sul, bem interiorzão lá, né? E... Daí veio minha irmã. Sim, aí nasceu a Camila. Aí tinha problemas com gestação, não segurava a gestação, aquela coisa toda. Aí fiquei grávida da primeira gestação e houve um aborto aos 5 meses de... Depois aí fiquei grávida da Camille, que houve aquela função de ficar quase 9 meses em repouso, tomando uma injeção lá que era para segurar a criança. Aí nasceu a Camille, parto normal, mas muito difícil. E a Camille, aos 2 anos, foi detectada com epilepsia. Aí eu lidei com isso aí muitos anos, não é? Com ela. E como é que era lidar com a epilepsia nos anos 80? Muito difícil.
Muito difícil. Tanto que a primeira crise que ela teve, nós morávamos em Panambi e ela tinha 2 anos. E ela foi para o banheiro fazer xixi e ficou parada. Eu disse, minha filha não atendeu mais. Aí até chegar na cidade mais próxima, ela levou umas 2 horas para ser atendida. Aí então o médico fez os exames lá, precários, não existia tomografia, imagina tomografia, ecografia, nada disso. Era meio no olhômetro, não é? Aí ele disse, olha, tua filha tem uma epilepsia. E aí então começou a medicar. E foi difícil o tratamento, muito difícil, porque o acesso ao médico era difícil, a situação financeira também não era uma coisa muito saudável, que a gente pudesse pagar um médico, levar para o hospital e pagar. Então a gente foi fazendo aquele tratamento com ela. Aí foram trocados vários neurologistas, porque não adiantava, ela estava sempre tendo crises, de ter 4, 5, 6 crises no mesmo dia. Foi muito difícil. Aí, depois dos 10, 11 anos, começou a ficar um pouquinho mais controlada. Aí a gente já morou para Porto Alegre, aí conseguimos um neurologista bambam. Quando que vocês mudaram para Porto Alegre? A Camille tinha 4 anos. 84. Uhum. Quando tu nasceu. Sim. E aí então a gente conseguiu esse médico, né, era particular, e ele foi excepcional, né? Trocou a medicação, aí ela começou a ter crises esporádicas, mas ela não podia ficar nervosa, que já tinha, né? Então a gente vai acostumando, é difícil, mas a gente vai acostumando com aquela cena ali de ter, segura a língua, não deixa isso, não deixa aquilo, cuidado, põe no chão, fica deitadinha, não mexe nela, aquela coisa toda, né? E depois... Ela tinha convulsões, era isso? É, convulsões. E aí, assim, ninguém nunca viu, não é nada agradável de ver. A pessoa fica travada, tem que cuidar para não morder a língua, não engolir a língua, então tem que colocar um palito de picolé ou um cabo de colher na boca para segurar a língua para não voltar para trás, né? E uma vez ela teve uma crise seríssima, que ela tomou um remédio para gripe e afetou a visão, ela ficou cega. Nossa, e daí ela ela foi e me chamou, mamãe, eu não estou vendo nada. Eu disse, como assim não está vendo nada? Não está vendo a mamãe aqui? Não estou vendo. Nós morávamos em Porto Alegre, na Ramiro já. Não estou vendo, mamãe. Se eu pegava uma coisa e mostrava, ela não via. Aí só atravessava a rua e estava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu levei ela correndo para lá, né? Aí eles disseram que entrou em choque com a medicação. Aí passou umas 2, 3 horas, depois de medicada, ela voltou a enxergar de novo, né? Então, de Camille foi isso. Não, de Camille foi isso até eu nascer. Sim, sim. Até o Leonardo nasceu em 1984, 7 de junho, e foi uma luta. Em Santa Maria. Em Santa Maria. Uma chuva horrorosa, um frio horroroso, né? E nasceu com 3,960 kg. As mães sempre sabem isso, né? Sim. Sabe o peso, né, Deise? 54, o peso, a altura. 54 centímetros, tanto que saiu do hospital com as roupas que ele tinha ganhado, tudo esturricada, porque era um guri grande, né? Então, e a partir dali, foi criando o Leonardo e a Camille desesperada desse ciúme do Leonardo. Uma vez até tentou matar. Tentou me matar. É. A minha irmã botou um travesseiro. Ele estava chorando porque ele teve muita cólica, a Camille não teve. Então a hora da cólica dele era terrível. Aí a minha vizinha me ajudava, levava a Camille para casa dela, né, que era um edifício, era só atravessar o corredor. E daí ele começou a chorar. Eu fui na cozinha fazer um chá, no meio da cama de casal. Quando eu voltei lá, estava ela com o travesseiro na boca dele e dizia assim, morre desgraçado, ela dizia. Para vocês verem como minha irmã me amava. Mas hoje a gente tem uma relação muito boa. Vocês têm uma relação legal. E assim foi, o Léo foi crescendo, super saudável e tudo, né? E a Camille aqui, sempre... bem lindo, bem gordo. É. E a Camille sempre foi assim, mais adoecidinha. Mas depois Não, bem adoecidinha. Aos 15 anos ela ficou curada da epilepsia. Aí entra outros episódios que agregaram a cura dela, não é? Que foram várias cirurgias espirituais, essa coisa toda. E agregou a cura dela, não é? Então... Hoje está uma mulher saudável, até falavam que ela não poderia ter filhos, está com três guris aí, não é? E, então, passava embaixo da cueca do marido e engravidava. Queria mais ainda, né? Só não fez porque ela só não tinha dilatação, então tinha que fazer cesariana. E aí 3 cesarianas já é o limite. Então foi isso aí da Camille. Então tá, pessoal, a gente vai fazer um break só para começar a comida aqui, né? E daí a gente já volta explicando o porquê da comida que a gente vai fazer. Fica aí.
Bom, pessoal, a gente está de volta aqui depois do break. A mãe vai explicar, então, esse prato é um prato simples, como eu falei, nós gostamos de pratos simples, mas ele é um prato que ele tem muito significado para todos nós da nossa família. A nossa família gosta muito de cozinhar e a nossa avó era uma cozinheira de mão cheia, né, a mãe da mãe. E então, quando a minha irmã vem para cá, ou quando a gente vai para Porto Alegre, ou quando ia para Santa Maria, chegava lá, a gente sempre pedia um arroz com galinha. Arroz com galinha. Ou algumas pessoas chamam de galinhada, né? E a mãe, então, vai começar a preparar ele aqui, porque elas têm uma fórmula especial que elas faziam. E ela vai fazer isso e explicar para vocês qual é o segredo da carne, o que ela faz. Então, começa, mãe. Assim, ó, pessoal, a gente põe para o arroz com galinha um pouco de óleo, assim, bem avantajado. Tá? Não de fritar, mas uma quantidade razoável. Então, um pouco de óleo, bastante. Né? E aí, para que a galinha fique douradinha e que ele dê um sabor especial, a gente põe um pouquinho de açúcar. Tá? Então, aqui, ó, a gente põe o açúcar em todo o óleo ali, espera ficar bem dourado, como se fosse fazer um pudim, e aí vai jogando os pedaços de frango e vai dourando ele ali. Tá? Pessoal, isso dá um gosto muito bom e deixa também... Isso dá um gosto muito bom. E deixa também a galinha douradinha, né? E não fica aquele frango pálido, né? O arroz fica douradinho. Então vamos lá, mãe. Vamos esperar ficar bem quente. Vamos lá. Daí tu tava em Porto Alegre, a Camille tava com epilepsia e se curou, graças a Deus. Daí tu te separou quando eu tinha 7 anos. 7 anos. Tá. E como que foi a vida de uma mulher que tinha parado de separar em plenos anos 90, parar de trabalhar, né? Em pleno anos 90, já estava há quanto tempo? 20 anos sem trabalhar? Exatamente. Né? Praticamente. 19 anos sem trabalhar. E como é que foi essa volta ao mercado de trabalho com 30 e poucos anos? Né? 37 anos. 37 anos. Olha, eu até posso dizer para vocês que foi muito bom. Não é? Porque o dia que eu decidi que eu ia trabalhar fora, eu simplesmente entrei lá não era site, não me lembro como é que era. Não era site. Não era site. E estavam pedindo uma vaga para perfumaria. Jornal? Né? Jornal? Exatamente, jornal de papel. Anúncio de jornal. Isso mesmo. E estavam pedindo uma vaga para perfumaria. Naquela época, que ninguém sabe, só meu marido, né? Existiam as marcas de perfumes e de cosméticos, não é? Então pediam uma Beautiful Country, eles diziam, para Max Factor. Como é? Consultora. Beautiful Consulting? Como eles usavam o termo. Para Max Factor. Max Factor, aquela época, Helena Rubinstein. Existe ainda? Existe no exterior, existe alguma Max coisa. Factor? Agora eu comprei alguma coisa. Paiô tem também, eu trouxe de lá. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, ela disse, não, tu já vai fazer o treinamento. E eu fiz o treinamento e fiquei 17 anos dentro da perfumaria. Histórias belíssimas, comecei em Max Factor, depois fui para Germaine Monteil, depois Helena Rubinstein, depois Lancôme e por último como é que é o nome? Agora não estou me lembrando. Shiseido. Então fui passando por... E era um glamour muito grande, a gente dizia que vendia sonhos, não é? Porque entrava uma clientinha toda lá, assim, a gente maquiava, limpava a pele dela, fazia tudo aquilo, ela saía encantada. E aí comprava os produtos. Então a gente dizia que a gente vendia sonho, porque no outro dia ela ia fazer o mesmo ritual, tadinha, né? E ela não ia ficar igual o que uma BC fez nela, né? E por aí foi a minha caminhada, trocando de marcas e... Qual era o nome da loja? Casa Lira. Isso aí foi em Santa Maria, essa loja em Porto Alegre. Nossa, era aquela loja que quando vinham os artistas de São Paulo fazer peças lá, todo mundo ia comprar na Casa Lira. Né? Então, uma loja assim muito renomada, maravilhosa. Lá a gente tinha, era uma loja tipo de departamentos. Então, tinha lingerie maravilhosa de Valizer, casacos de pele, tudo aquilo. Então, era um sonho entrar na Casa Lira. E eu trabalhei lá 15 anos, depois de 2 anos, ela foi vendida, não é? E eu trabalhei 2 anos. Onde é que era, mãe? Eu comecei na Andradas. Andradas ali tinha uma... Andradas? Na Andradas. Fiquei 1 semana ou 2 na Andradas.
E depois fui para o Shopping Praia de Belas. Para quem é de Porto Alegre, essa foi a inauguração do Shopping Praia de Belas. Exatamente, foi. Que só existia o que em Porto Alegre? O Rua da Praia e o Iguatemi? Só a Rua da Praia. Ou, o que existia em Porto Alegre? Shopping era Rua da Praia e o Iguatemi? Só os dois, né? Então isso a gente tá falando, eu tinha 7. Aí foi a minha, 30... foi uma atitude muito audaciosa, que foi deixar meus filhos sozinhos em casa. Eu consegui uma Lígia, né? Uma Liginha que ia cuidar deles, mas não ia todos os dias, porque naquela época o dinheiro não era muito fácil. E assim eles foram se virando. O Leonardo cozinhava, porque a Camille sempre foi assim meio, né, lenta para as coisas. O Léo cozinhava e se viravam, né? E aí, às vezes, eles iam para a loja, ficavam por lá andando dentro da loja, uma perfumaria que nós éramos em 52 mulheres. Porque cada nicho de perfumaria ou de marca de cosméticos tinha 2 para virar os horários, não é? Então, gente, para quem não conheceu esse tipo de loja, lembra muito os free shops, né, de hoje, assim. Era uma loja num shopping de Porto Alegre como se fosse um free shop, onde tinha as marcas, daí os perfumes expostos e as consultoras de cada marca vendendo isso. Uniformizadas rigorosamente, conjuntos de linho. O meu uniforme de Max Factor era um conjunto de linho azul marinho com uma camisa branca embaixo. Sapato, nem pensar em rasteira. Saltão. Saudosos anos 90. Passava as mulheres belíssimas, tu não podia atender o cliente sem tu te maquiar primeiro. Então o cliente chegava, tu estava pronta ali a sentar, nem pensar, era em pé em cima daquele salto, por isso que hoje eu acho que eu tenho os joelhos meio tudo ralado. Escalavrado. E assim foi, entendeu? Aí depois chegou numa época que a loja fechou, depois a Top Internacional comprou, mas o Alexandre não quis vender a marca Lira, então aí desandou, porque o que segurava era a marca Casa Lira, era conhecida nacionalmente. Aí a Top Internacional comprou e foi indo e faliu, e eu acabei parando de trabalhar. Não, daí então, foi nessa época que tu fez o curso de massoterapia. Ah, sim, nesse inteirinho. Agora a gente volta lá atrás, que ela falou que ela gostava de trabalhar com as mãos. Aí eu fiz um curso de massoterapia, cristaloterapia, cartomancia, leitura de mão, tudo isso eu fiz, entendeu? Não atuei. Depois eu fiz reiki, também atuei como massoterapeuta, tinha o meu espaço, tudo. A parte de cristaloterapia também. E cromoterapia também. Toda essa parte, assim, terapia alternativa. Mas o que eu mais me dediquei, que mais gostei foi reiki. Sou terapeuta reikiana, nível 2. Fiz muito, uma coisa que também eu amo fazer e que vários anos eu fiz em todos os lugares que a gente morou, foi trabalho voluntário. Trabalhei com idoso, trabalhei com criança aidética, trabalhei com todo tipo de pessoa. Eu gosto muito de pessoa, de olhar a pessoa, de entender a pessoa, de saber o que ela quer, de saber como é que ela está se sentindo. Só de olhar o jeito que caminha, tudo isso a gente já vai dando um diagnóstico, não é? Então, o reiki foi o que mais me... Depois eu passei por uma situação em 2002, de um câncer de mama, aí a médica me tirou a massoterapia. Não pode mais, porque corria o risco do linfedema, não é? Então eu fiquei com reiki e, assim, aplicando voluntariamente, à distância para as pessoas me ligam, Lori, faz um reiki para mim, o Léo gosta muito, vai lá, mãe, faz um reiki em mim. E realmente é uma terapia maravilhosa, uma terapia de reconstrução energética que alivia a pessoa, não tem cunho Qual é o fundamento do nenhum. reiki? Era isso que eu queria saber. Isso é bom ficar claro, que às vezes as pessoas, não, eu não quero reiki porque eu sou de tal religião. Não tem cunho religioso nenhum. É simplesmente uma energia, quando tu faz o curso, tu faz uma abertura no chakra coronário, ou seja, o miolo da cabeça aqui, na moleira, como a gente chamava, faz uma abertura ali e te joga uns símbolos, que até eu ganhei deles, um símbolo do reiki, que é esse aqui. E então, quando tu vai aplicar na pessoa, tu mentaliza o símbolo, joga ele e sai um calor imenso pelas tuas mãos e ele vai fazendo a distribuição energética no corpo da pessoa. Por exemplo, às vezes eu tô com a mão na cabeça da pessoa, a pessoa tá sentindo lá no pé formigar, é porque ele vai desbloqueando os meridianos do corpo da pessoa. Então é uma terapia maravilhosa. E tu deu aula de etiqueta também, entendeu? Ah, sim, também. Eu nem me lembrava disso, sabia? Dei aula de etiqueta há muito tempo também.
E A vida da mulher separada nos anos 90. Ah, pois é. Mas sabem que assim, ó, no início enfrentei bastante preconceito. As minhas amigas que eram casadas, eu não ia mais na casa delas, não podia. Porque elas tinham marido e eu não tinha. Então aquela coisa assim, sabe? Não, a mulher separada, não, na minha casa não. Então eu meio que me isolei, fiquei assim na minha, fazendo as minhas coisas, mas sem muita questão social. Até porque eu nunca fui assim muito de badalações, essas coisas, não é? Aí depois de um tempo fui entrando naquele... Né? Quando eu comecei a trabalhar na Lira, a maioria das minhas colegas eram separadas. Então aí a gente formou aquele... Né? O grupo das amigas. O grupo das amigas. E aí então foi isso. Ali eu me inseri novamente na sociedade. E em 1999 eu conheci aquele senhor. O senador. Ela conheceu o senador. Aí apareceu o senador. O senador tem uma história muito linda comigo, porque ele disse que ficou 8 meses na frente da minha loja tomando sorvete e me analisando, ver se eu era mulher para ele ou não. Stalker nos dias de hoje, né, gente? Vamos combinar. Naquela época as pessoas não usavam esse nome, mas é isso. E aí estamos juntos, vai fazer 25 anos. Não, mas conta que foi bonitinho o jeito que ele te sim, ele me abordou praticamente no dia 29 de dezembro da virada do ano, que eu ia virar o ano. Eu estava na loja e nós éramos uma mulherada assim muito divertida, né? Aí chegou uma das gurias para mim e disse assim: Lori, tem um senhor lá embaixo segurando umas flores e diz que quer falar contigo. Eu falei: como assim, senhor segurando flor, tão louca? Porque eu tinha dito que eu não ia mais casar. Mas aí tem a parte divertidinha, que foi uma cigana lá na loja para jogar carta e uma cliente disse assim para mim, ó: não, eu não acredito nisso, eu vou te dar o voucherzinho, né? E tu vai jogar para ti. Eu falei: capaz, não vou jogar com as gurias. Vai, Lori, vai, porque era toda mulherada, né? Aí eu entrei na tal da tenda, ó. Quando eu entrei, a mulher disse assim para mim: tá vindo um namorado para ti. Nossa, e ele é formado, eu não sei se é engenheiro ou se é formado em advogado, mas tu vai conhecer a Europa. E eu saí daquela tenda às gargalhadas, né? Falei: não, eu conheci a Europa, nunca na minha vida tinha pensado nisso. Enfim, né? Conheci a Europa, passei, etc. E estamos aí, eu e o senador, a fazer 25 anos. Mas enfim, era ele entregando a rosinha. Ah, voltando. E daí ele me entregando a rosinha ali, tremelicando todo, e disse assim para mim, coisa mais querida, disse assim para mim: se tu fores comprometida, aceita as minhas desculpas, mas se tu não fores, aceita o meu carinho. Ah, e eu fiquei... Aí quando... Um gentleman, né, gente? Nossa, vamos combinar. Era mesmo. Um romântico à moda antiga. É, até hoje. Romântico à moda antiga. Tem que deixar aberto agora, que esse fogo não tá muito... Pois é, tá devagar. Já era para estar douradinha. E aí, então, eu fiquei... Né, parei de trabalhar, aí fui viver a vida, assim, né? Porque na minha infância pequena mesmo, eu tive muita necessidade de coisas materiais. Nunca passou necessidade. Nunca passei necessidade de alimento. Mas assim, a minha mãe comprava um sapato e era para o ano inteiro, aquele sapato de borracha para ir para a escola o ano inteiro. Né? Então, o uniforme era um luxo, aquilo lá, né? Chegava da escola, tinha que tirar, guardar aquele uniforme com uma preciosidade, porque tinha que durar o ano inteiro. E aí, então, depois que eu conheci o Ruberval, que a gente casou, que a gente já... Quando nós voltamos... Ah, esse detalhe é interessante. Aí ele saiu da loja e as gurias foram para o computador procurar a ficha dele, porque ele era meu cliente, só que eu nunca prestei atenção nele, né? E daí as gurias: Lori, ele é da Petrobras, o homem isso, chamavam do homem, né? Ganha tanto e não sei o que, né? Bom. Ganha tanto. O portal da transparência dos anos 90, dos anos 2000. Aí eu sei que quando foi daqui a pouco eu estava atendendo uma cliente, as gurias me chamaram: Lori, telefone para ti, é o homem. Aí eu disse: como assim o homem? É o homem, quer saber onde é que tu vai passar a virada do ano, não sei o que. Bom, olha que ousado, né, gente? Encolhendo o assunto e resumindo, nós fomos para Capão. Olha que assanhada, né, gente? Eu e o Leonardo e a Camille, mais duas amigas. Não, o Leonardo e a Camille não nada. Foi com teu pai, claro. É, mas eu tava lá já, não me bota nessa responsabilidade. Aí nós fomos para um hotel lá, eu e a gerente da loja e mais uma colega. Quando foi 4 horas da tarde, eu vi subindo aquela mãozinha com aquela malinha de couro, assim. Eu olhei isso, mas essa mão eu conheço. Era ele. E desde ali a gente nunca mais se desgrudou. Nunca mais. Ele foi pro mesmo hotel que tu, né? Foi, lá pra Lúcia. A razão da parte do cara mais sensível
em que eu estava sentado à frente da loja e na propaganda do shopping dizia: você já pensou em quem você vai passar o ano ou você vai passar sozinho? Aí eu digo, porque não sei quem é que vai ser. Foi aí que eu criei coragem, fui lá na florista do shopping e comprei uma rosa vermelha. Aí foi que eu falei que ela falou. Será que pegou o áudio, Agnes? Pegou? Então, E daí eles foram lá pra Capão e foi isso. A gente vai cozinhar agora, porque vai demorar um pouquinho. Quem tá online ali no Instagram vai acompanhar, mas a gente vai só aprontar aqui a comida e a gente volta pro outro bloco. Bom, pessoal, a gente tá de volta, já tá quase ficando pronto aqui o nosso arroz com galinha. Mãe, mudança pra Itajaí. Fala como é que foi isso. foi uma coisa assim que eu nunca imaginei. Porque quando nós compramos um apartamento grande em Porto Alegre, por causa dos netos, nós tínhamos um de um dormitório, depois 2, depois compramos o de 3. Eu ainda brinquei com meu marido, falei, daqui só para o crematório. Porque eu jamais imaginei fazer mudança de novo, porque é muito trabalho. Esse apartamento de lá a gente pegou sem nada também, a gente teve que montar todo. Tá, daí passou, o Léo veio para cá, a gente veio visitá-lo a primeira vez. Eu já achei uma coisa muito engraçadinha a cidade, né? Isso em 2017, quando eles vieram me visitar aqui em Itajaí. Aí viemos a segunda vez também, aí um dia o Léo falou assim, mãe, quem sabe vocês vão para Itajaí? Eu falei, não, de jeito nenhum, não vou me mudar daqui. Aí passou mais um pouco, ele começou falando. Eu sei que de repente, quando eu me dei conta, nós tínhamos colocado, ele falou assim, vamos colocar esse apartamento à venda só para ver o que Não, dá. é que eu sou muito delicado. Eu falei assim, vocês têm duas opções. Ele deu ou todos. vocês vêm para Itajaí agora, que vocês podem caminhar e curtir a qualidade de vida na cidade, né? Ou vocês vêm para ficar na geriatria, ali na Praia Brava, e não é? Bem sutil. E não vão poder aproveitar. Então foi meio que livre, espontânea pressão. Assim. E aí anunciamos o apartamento para ver o que dava, né? Aí eu disse para ele, digo, não, mas se nós formos é lá por agosto. Ele disse, agosto tá vagando um apartamento. Eu falei, é esse mesmo. É verdade. Aí ele foi e disse assim para mim, que tu nem conhece? Eu falei, não, mas é esse mesmo. Resumindo, a gente veio, ele mandou o vídeo do apartamento, quando eu olhei o vídeo, eu disse, é esse apartamento. Não preciso nem olhar. Aí viemos no final de semana, até lembra que a gente veio? Não olhar nenhum, né? Só olhar não, nesse. Só olhamos esse. E aí viemos no final de semana, ela abriu o apartamento para nós entrar. Quando eu entrei na porta, eu olhei e falei, esse aqui, eu não preciso nem conhecer os outros cômodos. E aí vendemos o de Porto Alegre, vapt-vupt, compramos aqui, estamos aqui. Feliz da vida, né? Não tenho a menor saudade de Porto Alegre, vivi super bem lá, era um lugar que eu gostava e tudo, mas não voltaria para lá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, eu não pretendo nem sair mais de Itajaí, na verdade. Agora ela quer sair dali para o crematório. Agora acho que daqui para o crematório mesmo, não é? Então, adoro isso aqui, é qualidade de vida aqui, coisas que nós não fazíamos em Porto Alegre, a gente está fazendo aqui, o Ruperval fazendo academia, não é? E a gente vai, é uma vida super bem, super bacana mesmo, né? Então, adoro Itajaí, sou já quase da Gema. Não, da Gema é a Thaís ali. Eu sei, mas eu já sou quase. Pessoal, está pronto aqui, a gente vai servir e a gente volta para fazer o encerramento. Bom, pessoal, a gente está de volta para fazer o encerramento. Aqui está o famoso arroz com galinha da família, que a mãe fez com muito amor e carinho para todo mundo que está aqui. E a sobremesa hoje também foi feita por ela, que é um arroz doce, então é o festival do arroz. Mas isso são as nossas raízes, assim, essa comida é comida que é comida de casa, é comida de mãe, é comida de vó, que é o que a gente foi criado, né, comendo. Não podemos deixar também de agradecer a Doce de Leite, que trouxe um brigadeiro para complementar aqui. Eles são nossos patrocinadores oficiais, então eles participam de todos os momentos. Mãe, muito obrigado por ser essa mãe maravilhosa, por ter nos ensinado tanto, ter ensinado a gente como chegar até aqui, né? E por estar principalmente do meu lado agora, não só aqui nessa bancada, mas morando perto de mim e dando a oportunidade de ser teu filho. Eu sou muito grato a isso. Obrigada. E assim eu desejo também para todos os filhos, né, e para todas as mães, um ótimo Dia das Mães. Que as mães que já se foram também, né, os filhos possam encontrar conforto
e agradecer as mães que se foram, principalmente a minha sogra aí, que deixou de estar fisicamente entre nós ano passado, que meu marido vai enfrentar aí o primeiro Dia das Mães sem ela, mas sabendo que o amor que ele tinha por ela era muito grande e que ela possa receber isso de onde ela estiver. Em tempo, hoje eu também quero desejar um Dia das Mães para as guerreiras aí do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando esse momento tão difícil que está acontecendo aí. A gente não pode fechar os olhos. É um momento muito sério, um momento que precisa de resoluções para o futuro. Então a gente deixa aqui a mensagem de apoio e que esse Dia das Mães possa ser aí, que todo mundo possa ser acalentado em algum momento. Teve gente que provavelmente perdeu mãe, teve gente que perdeu filho, mas que a gente possa encontrar forças para que esse momento possa ser mais uma fase, mas que hajam resoluções, que isso não volte a acontecer dessa forma. Então, mãe, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui vendo o programa editado. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui na live do Instagram. Até o próximo programa. Um abraço e até mais.